Clareza nos pensamentos, na comunicação, na escrita, para ter ideias, para usar de forma brilhante. O principal é usar essa energia para o brilho, para chamar a atenção de forma positiva, para as ideias, muitas vezes para aquilo que precisa ser comunicado. Esse encontro entre Sol e Mercúrio vai favorecer a comunicação, porém também traz desafios, porque é luz demais do ponto de vista simbólico e pode dificultar exatamente ter essa clareza e expressar aquilo que é necessário. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar, entender um pouco mais desse movimento que vai acontecer no dia 5 de dezembro. A conjunção entre Sol e Mercúrio, não formam outros aspectos, então não tem quadratura, não tem oposição, porque o máximo de distância que o Mercúrio chega do Sol é 28 graus. Então não tem como formar uma quadratura, que é um aspecto de 90 graus, muito menos uma oposição que é de 180 graus. Então a gente fala que a única possibilidade de aspecto entre Sol e Mercúrio é a conjunção. E quando ela acontece, ela tende a trazer muita clareza, tende a trazer muito brilho, muita luz, mas também o que as pessoas chamam de combusto, casime, que é recebendo luz demais do ponto de vista simbólico. Vale lembrar, porque lá no espaço não está acontecendo nada disso. É na eclíptica que a gente acompanha esses aspectos entre os planetas, o Sol, no caso, luminar. Isso pode trazer certos desafios para a comunicação, para o pensamento e para os atributos ali que o Mercúrio representa. Então, nesse momento que se encontram, o Sol e o Mercúrio se encontram, traz muita força, muita luz, muito brilho para os temas que ele representa, a comunicação, a escrita, a fala em geral. Só que esse Mercúrio também está retrógrado, então está em revisão desses mesmos temas, Então é importante a gente revisar, a gente se atentar para aquilo que é dito, se atentar para aquilo que é escrito, para os trânsitos no entorno dos bairros. Movimento retrógrado não tem nada demais, é importante lembrar, é uma percepção que a gente tem olhando aqui do planeta Terra, mas na órbita os planetas seguem o movimento normal. Do ponto de vista simbólico, os temas que aquele planeta representam estão em revisão e a gente pode inclusive mudar comportamentos a respeito do que o Mercúrio rege ali. Mas nesse momento do encontro, além da força do Sol, também tem o retrógrado e é por isso que vale a pena se atentar, pelo menos para não se confundir no meio dessas energias todas. Esse movimento acontece em Sagitário, então vou deixar aqui o vídeo do momento em que o Sol ingressou nesse signo. Para quem não assistiu, tá chegando agora no canal, dá uma assistida, entenda um pouco mais sobre o signo de Sagitário, que é onde acontece essa conjunção e que pode trazer a necessidade até mesmo de ampliação dos temas de Mercúrio e Sol para a gente vivenciar melhor. Quem tem Sol e Mercúrio em conjunção no mapa astral, geralmente são pessoas que têm, de certa forma, o dom da comunicação. Então quer dizer que todo mundo que nasce com Sol e Mercúrio em conjunção vai ser um comunicador? Não necessariamente uma pessoa comunicadora no sentido de aparecer na televisão, na internet e por aí vai. Acaba que mas vai depender das escolhas de cada um, daquilo que a pessoa tem ali dentro, de como ela quer trazer isso à tona, de como ela quer vivenciar, porque o contrário também pode manifestar. Enquanto a pessoa não entende esse aspecto, muitas vezes essa necessidade de iluminar as ideias, iluminar a comunicação, e às vezes ela manifesta uma ânsia mesmo ali para poder falar, para poder expressar as ideias dela. Esse é um dos indícios de que ela pode ter um Mercúrio e Sol em conjunção. E quanto mais ela trabalhar a força desse Sol para se comunicar, para espalhar as mensagens, mais ainda intenso se torna esse movimento. Enquanto estava em crescimento, em fase de crescimento, a pessoa às vezes manifestava até uma dificuldade, seja de fala, seja de escrita, Às vezes isso vem como uma dislexia, uma dislálea, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque é luz demais. Quando eu digo que é luz demais, não é porque realmente tem luz, é iluminado ali, não é isso.
do sentido simbólico, indica que há uma força muito grande ali, uma ânsia muito grande por comunicação, e isso, se não for trabalhado, né, a pessoa tem que dar vazão às necessidades dela. A função do Sol é essa, e se isso não acontece, pode se tornar um desafio e acabar não realizando aquele potencial. Aí a energia fica contida, e quanto mais contida a energia fica, mais ânsia, mais vontade ela tem de se expressar, e muitas vezes ela não tem as ferramentas necessárias. Então isso pode se tornar assim um movimento de que é o que o combusto, né, que aqui no caso é o que representa essa conjunção, indica pra gente a dificuldade até das ideias, da comunicação, do pensamento, da escrita e tudo mais. Até mesmo das trocas, né? Vai pensar que uma pessoa de Sol e Mercúrio, ela é um comerciante nato, só que vai depender da escolha, das vivências, da experiência de cada um. Mas esse potencial pode estar aí bloqueado no seu mapa. E se você se identificou com algo, na descrição tem um link para me chamar no Zap, marcar sua consulta. As datas de dezembro já estão indo embora e daqui a pouco você é obrigado a abrir a agenda de janeiro de 2025. Então corre lá e marca a sua consulta para se começar a descobrir os seus potenciais a partir do olhar da astrologia. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Sol e Mercúrio se encontram em conjunção no dia 5 de dezembro, às 23h17 do horário de Brasília. Mapa traçado mais uma vez aqui para contagem de onde acompanha os movimentos da astrologia. Sol e Mercúrio a 14 graus e 27 minutos de Sagitário, né? Formando aqui a conjunção, unindo forças nesse momento que a gente pode espalhar as mensagens com clareza, com brilho, chamar a atenção para aquilo que a gente quer comunicar, ou mesmo iluminar as nossas ideias. Tá precisando solucionar questões, problemas? É o momento de receber esses potenciais que vêm com essa clareza do Sol. Só que tudo passa também por iluminar, né, para a gente enxergar de fato as ideias e aproveitar esses potenciais. Neste momento a gente vê também que a quadratura com Saturno se impõe, né, junto dessa conjunção. O vídeo que eu falei da quadratura entre Sol e Saturno tá aqui no canal também para quem quiser assistir e entender um pouco mais, porque não só a gente pode ter esse otimismo, né, essa força para expressar as nossas necessidades, né, o Sagitário vai trazer uma confiança muito grande da gente manifestar esses potenciais de forma assertiva, acreditando naquilo que a gente precisa passar, desde que a gente tenha clareza, mas também desde que a gente lide com a exigência de Saturno, né? Trabalhar, fazer com responsabilidade, respeitando o tempo, indo etapa por etapa, né? O tempo que não é o nosso, o tempo de maturidade. Às vezes a gente vai acreditar que precisa só ir lá e falar, sem um processo de elaboração, sem um processo de amadurecimento dessas ideias, daquilo que precisa ser comunicado, onde muitas vezes a energia é desperdiçada. O potencial que era para chamar a atenção, irradiar positivamente as mensagens, né, mensagens estruturadas, mensagens sólidas que poderiam alcançar novos resultados, acaba sendo desperdiçado porque a gente acha que pode falar de qualquer forma, né? A empolgação, o otimismo demais vem nesse sentido. Também de uma oposição com Júpiter que a gente vê aqui a 16 graus de Gêmeos, né? Também retrógrado. Um outro vídeo que está aqui no canal, dá uma assistida também. Mas vale a pena pensar que para irradiar, que para respirar esses novos horizontes, expandir e tudo mais, é preciso, primeiro, acreditar naquilo que está sendo feito, na mensagem que está sendo passada, mas também precisa dessa expansão positiva, de respirar novos ares, buscando conhecimento, buscando fazer uma ampliação da mente. Eu falei lá no início que era um momento de revisão, então rever como se lida com essa questão
tão importante das ideias, né, que vem muito da criatividade também, porque para criar é preciso ter ideias. Mercúrio, vamos lembrar, é o mensageiro dos deuses. Ele faz a ponte entre os mundos, trazendo muitas vezes as mensagens que a gente precisa. Só que isso vem de graça? É claro que não. A gente precisa estar numa postura receptiva, né? No caso aqui, oxigenar as ideias, oxigenar a nossa mente, ampliando os nossos horizontes, né? Enxergando além, saindo aquela ideia muito fechada, muito míope, muito bem conhecida, que pode limitar a gente. Mas para isso a gente precisa também buscar conhecimento, buscar novas fronteiras, usar o benéfico, o grande benéfico da astrologia de uma outra forma, de forma positiva, para que ele não expanda as dificuldades nem os pontos negativos, né? Às vezes, se a gente está muito restrito, se a gente não faz, seja através de leitura, de estudos, de documentários, séries, filmes, o que for necessário fazer para trazer essa ampliação, né? Às vezes começar um estudo novo pode ser muito positivo nesse momento e que vai trazer essa oxigenação que eu estou falando. E aí a gente consegue ir além dessa vulnerabilidade que o Júpiter pode expandir a dificuldade. Se a gente está muito fechado, ele pode expandir isso ainda mais. Então, ampliando o quê? O negativo. A gente ficar mais fechado ainda nas ideias, nas ditas verdades pessoais que o signo de Sagitário também pode representar. Isso acaba virando uma armadilha aí. A gente vê que tem um sexto também com a Lua, uma Lua passando em Aquário, né? Favorecendo o quê? A gente lidar com a parte emocional de fluxo, dar vazão àquilo que a gente sente de maneira mais racional, mais intelectual, lidando até com a diversidade disso que a gente sente, que isso pode, né, causar ali um certo impacto nesse momento ali que a gente quer passar as mensagens. O ascendente cai a 29 graus de Leão, Leão que é um signo regido pelo próprio Sol, mesmo que no finzinho aqui é para a gente trazer o brilho, trazer a festividade, trazer a animação, trazer a coragem, a garra para expor as ideias, para comunicar aquilo que está, né, já bem estruturado, como eu expliquei antes, usando favoravelmente a energia de Saturno e atuando nas vulnerabilidades para garantir a movimentação benéfica de Júpiter. Então essa expansão toda está muito dependendo daquilo que a gente tem dentro, daquilo que a gente quer irradiar, daquilo que a gente quer mostrar e principalmente da gente aparecer no bom sentido. A ideia, muitas vezes, ela precisa ser revestida de uma forma chamativa, né? A ideia do presente. O conteúdo o que chama atenção primeiro não é o conteúdo, mas a embalagem, que geralmente é brilhante, né? É colorida e todo mundo já bate o olho. A pessoa chega no aniversário, já bate o olho no presente porque a embalagem chamou a atenção. Mas o ideal é quando o conteúdo e a embalagem se somam e aí garante essa expansão positiva. Lá no meio do céu, o signo de Gêmeos a 7 graus como bússola, pedindo fluxo, dinamismo, que a gente vivencie essa dualidade, né? Ora a gente vai ter a clareza sobre aquilo que a gente quer colocar, é um signo regido pelo próprio Mercúrio, ora também a gente não vai ter tanta clareza, mas é preciso oscilar entre esses dois lados para a gente entender quais são as ideias, para a gente entender muitas vezes aonde a gente tem que estar e principalmente como lidar com toda essa pressão, né, da vida pública, carreira e profissão, que esse ponto mais alto aqui da mandala sugere como fonte de inspiração, mas é do dinamismo, é dos fluxos e não pode paralisar o elemento ar, né, da interconexão. Então muitas vezes as mensagens precisam ser transmitidas para que algo volte e a partir daí a gente se faça uma troca, um contato. Isso pode ser positivo aí nesse período. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo aproveitar. Não só a gente tem que comunicar com clareza, ter as ideias, né, fazer toda essa expansão positiva, mas a gente tem que entender também como funciona a nossa mente.
a gente precisa, estamos lembrando, né, em fase de retrogradação, a gente precisa cuidar melhor do pensamento, das ideias que a gente coloca para dentro, principalmente nesse período que a gente está finalizando o ano, né, profano aí, prestes a virar para 2025, ano que a gente já falou outras vezes, começa uma série de desafios a partir de 2025 até 2026 e dali em diante, né? Não é que acabe em 2026. Então a gente precisa ter uma mente também preparada para lidar com tudo isso. E essa preparação passa talvez por a gente diminuir o fluxo ali de informação. Às vezes a gente não consegue ter as ideias, encontrar as soluções, porque a gente está muito atolado nesse fluxo, né? Consumindo muita informação e acaba virando barulho, acaba virando desinformação. Então a gente tem que cada um avaliar até que ponto está indo, até que ponto precisa de uma ajuda profissional, médica, né? Cuidar da mente, né? Os gregos já diziam, mente sã, corpo são. Então tudo depende muito ali do funcionamento da mente. A partir do momento que a mente começa a parar de funcionar direito, que a gente não exercita mais tanto a mente com leitura, com jogos que não sejam jogos eletrônicos, pode ser eletrônico também, mas que seja no sentido de desafiar a mente, né? De bem que fazer uma academia ali com a mente para trazer uma oxigenação, para fortalecer o pensamento. A meditação é uma excelente recomendação para isso, né? Porque é como se fizesse aquele processo noturno ali que enquanto a gente está dormindo, as toxinas do cérebro estão sendo eliminadas, por isso o sono é indispensável para trazer maior clareza, melhor funcionamento da mente. A meditação tem um efeito similar, não substitui, mas ajuda. Então, se não medite, eu recomendo muito que faça meditação, seja o tempo que tiver, mas fortaleça o mental porque ele vai ser indispensável de agora em diante. Quem muitas vezes estiver com a mente mais fragilizada, talvez vai ser muito mais bombardeado de coisas e aí começa todo um processo de adoecimento. E aí é necessário buscar médicos, né? Fazer todo um tratamento. Porque se você já está identificando que a mente não está tão bem, que ela tá falhando por algum motivo, busque ajuda, busque fortalecer e busque cuidar de si, do seu mental, porque vai ser muito necessário, mais do que nunca de agora em diante. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99. Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.